Fala, gremista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. O Grêmio recebeu sinais positivos na tentativa de um reforço. Vamos falar também sobre uma surpresa em um negócio, uma boa surpresa. E vamos tratar aqui sobre o jovem que está encantando o técnico Luiz Castro, mesmo antes de os dois efetivamente começarem a trabalhar juntos. A gente fala sobre tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, like, se inscreva já na arrancada, também ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. O Crepe do Alemão é o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada, é bom demais, realmente outro nível. Várias opções de crepes salgados e doces, o meu preferido é o carne aos queijos, mas tem um de camarão também que é muito bom, várias outras alternativas, vai lá dar uma olhada no cardápio e eu tenho certeza que tu vai gostar muito. Na Avenida Beira Mar de Torres, telefone da teleentrega está na tela, Crepe do Alemão. Vamos lá, primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês é a questão do jovem que encantou o técnico Luiz Castro. Thiaguinho, os treinamentos nem começaram ainda e o Luiz Castro já está extremamente inteirado a respeito do Thiaguinho e acompanhou o jovem no Mundial Sub-17, onde o Thiaguinho foi destaque absoluto. Eu lembro que eu falava muito sobre a necessidade de o Thiaguinho voltar a ser segundo volante. O Grêmio inventou ele como camisa 10 na copinha e ele não jogou nada, ele foi pouco participativo, porque quem joga a bola sabe que é muito diferente tu jogar de segundo volante, onde tu pega a bola de frente para organizar o jogo, tu inicia as jogadas, do que tu jogar de meia, que tu já recebe a bola de lado, na entrelinha, muitas vezes meio que de costa, para armar o jogo numa zona muito mais povoada. O Grêmio queria que um grande destaque mudasse de posição. Por quê? Não tem porquê. Deixa ele como segundo volante. É o novo Arthur, como se diz no próprio Grêmio, não é mesmo? E o Thiaguinho voltou a jogar muita bola e foi assim no Mundial Sub-17. O Luiz Castro acompanhou muito bem ele. Mas além do Mundial, as pessoas do Grêmio estão entregando muitos materiais sobre os jovens. O técnico Luiz Castro está conhecendo o elenco do Grêmio por completo. Ele já está sendo municiado de informações e de materiais de todos os atletas, mas muito também dos jovens. Porque essa é justamente uma das prioridades do Grêmio na próxima temporada. Apostar nos meninos das categorias de base, por isso que já foram promovidos 5 atletas, né? Thiaguinho, Luiz Eduardo, o Roger também foi promovido, também o menino Menegon, e agora tá me escapando um dos nomes aqui, mas o Grêmio tá colocando os jovens no profissional para que eles possam realmente ser aproveitados. Olha só, tem duas situações, duas tentativas que o Grêmio está fazendo e que o Grêmio recebeu sinais positivos. Primeiro, eu quero trazer aqui sobre o goleiro Bento, porque a gente já havia trazido a informação, né, que foi publicada primeiro pelo Eduardo Gabardo, jornalista de GZH, do interesse do Grêmio, da tentativa do Grêmio após a indicação do técnico Luiz Castro, que teria já uma sinalização de que o Al Nassr da Arábia Saudita poderia liberar sim o jogador por empréstimo, até mesmo por uma questão lá do número de estrangeiros, mas que o principal entrave, e um entrave difícil de ser superado, era o salário do jogador, muito alto, na casa dos 3 milhões de reais mês, totalmente fora dos padrões do Grêmio, não é um pouco alto, é totalmente fora dos padrões. Porém, tem um sinal positivo que pode ajudar nesse contexto, que é uma informação que vem de quem acompanha o futebol árabe. Jornalistas do centro do país que acompanham o futebol árabe trazem a seguinte informação, que o Al Nassr poderia pagar uma parte do salário. O Al Nassr não só liberaria o jogador por empréstimo, mas também pagaria uma parte do salário. O Bento vê com bons olhos a saída, ele não está descontente com uma transferência,
ele vê com bons olhos também vir ao futebol brasileiro e ele deu o ok para que o Grêmio faça a tentativa. Veja bem, o jogador dar ok para que o Grêmio faça a tentativa não é a mesma coisa de o Grêmio estar acertado com o Bento. Até porque tem justamente essa questão de salário que é uma das mais importantes para destravar o negócio. Mas, em alguns casos, o jogador não dá o ok. O jogador sequer manifesta o interesse de jogar no Grêmio. E aí tu não tem nem como avançar para uma tratativa. Vou dar um exemplo para vocês dessa janela, dessas tentativas da atual diretoria. Rafael Veiga. Rafael Veiga foi o nome ficha 1 escolhido para ser o meia contratado, para ser o camisa 10 do Grêmio 2026. O que se faz sempre numa negociação? Tu nunca procura o clube primeiro. Tu sempre procura o jogador primeiro. É assim que os clubes fazem, para saber se o atleta tem interesse. Oi, olha só, nós queremos contar contigo aqui, nós achamos que tu tem o perfil, a gente pode avançar para uma negociação, tu tem interesse? O jogador sinaliza se sim ou não. No caso do Rafael Veiga, ele demonstrou quase nada de vontade de jogar no Grêmio. Então o Grêmio falou assim, ó, não vou nem avançar, não vou nem tentar com o Palmeiras. Já seria um negócio complexo. O jogador não está demonstrando interesse, a gente nem avança. Né? Então tem a sinalização de que o jogador se interessa em negociar e tem o outro estágio que é tu acertar com o jogador. Aí tu já avançou significativamente. Claro que depois tu precisa avançar também em convencer o clube detentor dos direitos. Né? O TT, por exemplo, o Grêmio já tem um acerto. É só para explicar para vocês, para que fique mais fácil de entender essas questões de negociações, porque elas realmente são complexas. No caso do Bento, ele deu o ok para o Grêmio tentar. E esse ok, ele vem muito do Luiz Castro, né? Ele dá o ok para o Grêmio muito porque o Luiz Castro é o treinador, porque o Luiz Castro está indicando, porque o Luiz Castro trabalhou com ele e eles têm uma ótima relação. Agora, o Grêmio está perto, então, Bruno, de contratar o Bento? Não, o Grêmio não está perto de contratar o Bento. O Grêmio recebeu um sinal positivo do Bento para negociar. O salário é o principal entrave. Quanto a isso, nem tinha novidade em relação ao que já havíamos falado. A novidade para esse vídeo é a informação que vem de jornalistas brasileiros que acompanham o futebol árabe de que o clube Al Nassr aceitaria pagar uma parte do salário. E isso facilitaria ao Grêmio. Então essa é a novidade, mas fiz questão de explicar para vocês possam entender melhor esses bastidores. Olha só, o Grêmio está recebendo, na verdade, algo que ninguém se deu conta. Sinais positivos de que pode conseguir a contratação do volante Everton Araújo. O Flamengo respondeu o contato do Grêmio. O Grêmio não fez uma proposta oficial ao Flamengo, papel timbrado, etc. O Grêmio tinha recuado, retomou as conversas com o Flamengo para contratar esse jogador. E o que o Flamengo disse para o Grêmio foi o seguinte: nós não queremos avançar nessa negociação agora, porque nós precisamos primeiro definir o nosso treinador. Eu vi que muita gente encarou isso nas redes sociais, muita gente publicou isso como algo assim meio negativo. Ó, o Flamengo não deu ok para avançar nas tratativas. Gente, o Flamengo disse que não quer conversar agora, porque ele precisa definir o treinador. Ou seja, quando eles definirem o Felipe Luiz, a renovação do Felipe Luiz, que está pedindo lá um valor alto, ou então um outro treinador, esse cara vai dizer, ó, pode negociar o Everton Araújo ou não pode. Agora, a diretoria do Flamengo, ela não está fechando as portas para a saída do Everton Araújo. Ela quer saber a opinião do novo treinador ou do próprio Felipe Luiz, caso permaneça. E o que se diz no Rio de Janeiro é que se o Felipe Luiz permanecer, seria mais fácil do Everton Araújo ser liberado para o Grêmio ou para algum outro clube, mas o Grêmio é o principal interessado. Então é até bom para o Grêmio que o Felipe Luiz permaneça, porque como o Felipe Luiz ele não está sendo tão aproveitado, ele é reserva. E ele entra pouco até, assim, pelo menos perto do que ele imaginava que poderia entrar. E tem mais um sinal positivo nisso. Além de da direção não rechaçar a possibilidade de negócio, de a permanência do Felipe Luiz poder facilitar, tem mais um sinal positivo. O empresário do jogador prefere que ele saia. O empresário do jogador está trabalhando para que ele saia do Flamengo, para que ele possa ter mais oportunidades em outro lugar. E aqui vai um elogio para a direção do Grêmio nova, tá?
A direção do Grêmio anterior pensou tudo errado em relação ao meio-campo. Eu me irritei várias vezes aqui com o time do Grêmio no ano passado, a gente falava muito sobre isso, porque eles esqueceram do principal setor de um time de futebol, que era o meio-campo. Eu falei, assim, até ficar cansativo isso no ano passado. Volantes tem que ser prioridade num time de futebol. O Grêmio, quando foi protagonista, tinha Maicon e Arthur. Um dos dois sempre jogando, e em 2018 os dois chegaram a jogar juntos. O Jailson era bom volante, o Michel deu boa resposta. O Wallace em 2016. Se você quer ter um time bom, você precisa ter um meio-campo bom. E os volantes são fundamentais. A direção anterior contratou o Cuejar, já em final de carreira, e o Camilo. Parabéns. Parabéns. Depois foram buscar o Arthur. E aí sim, grande contratação que eu aplaudo. Arthur tem que ser aplaudido mesmo. Mas corrigiram o erro do início do ano. Se o Grêmio tiver Arthur e Everton Araújo é primeiro volante. Tem porte físico, joga bola, cabeça erguida, tem técnica. O Grêmio vai ter uma baita abertura de meio campo, gente. Com Everton Araújo e Arthur, o Grêmio terá uma excelente abertura de meio campo. Muda o patamar para a próxima temporada. Estou torcendo muito que esse negócio aconteça e os sinais são positivos para que o Grêmio possa avançar nessas tratativas. Mas vai depender muito da opinião do treinador do Flamengo de 2026, que ninguém sabe ainda quem será. Beleza? Esse conteúdo também tem a força de Matiello Corretora de Seguros, o lugar certo para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida. A Matiello Corretora de Seguros tem tradição, entende do negócio e vai cuidar de tudo no momento mais importante, que é o do sinistro, do problema. Quando alguém bater no teu carro, acontecer alguma coisa com a tua casa, precisar do seguro de vida, vender seguro, qualquer um aí que vende seguro, vende. Na hora do problema é que tu vai ver quem é de verdade. Vão cuidar da burocracia, resolver tudo para ti, te pagar corretamente todas as coberturas contratadas, tem as parcerias com as melhores seguradoras, com as melhores oficinas também. Então vai lá, confia. Matiello Corretora de Seguros. Fala com o proprietário Matiello no telefone que está na tela. Faz uma cotação sem compromisso. Vai ganhar desconto por ter visto aqui no canal. Matiello Corretora de Seguros. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.